Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex, sou professor de Geografia aqui da equipe do CPV e vamos resolver as nossas questões de Geografia Geral da prova GV Economia, ok? A questão de número 61 é uma questão que aborda a crise internacional de alimentos ocorrida entre 2007 e 2008. Então. Foi apresentado um texto falando, destacando as dificuldades na produção agrícola internacional e o final do texto destaca os investimentos da Arábia Saudita, na China e na Coreia do Sul na compra de terras agricultáveis em outras regiões do mundo. Ou seja, nesse sentido, a melhor alternativa seria a letra D, que destaca a busca de áreas agricultáveis em nível internacional, representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras e alimentos. Ok? A questão de número 62 é uma questão de geografia física relacionada aos Estados Unidos. Foi apresentada uma imagem com a falha de Santo André, na Califórnia, e o aluno deveria explicar ou ter noção qual é a causa da existência dessa falha geológica. Bem, trata-se de um deslizamento horizontal, que existe entre as placas do Pacífico e a placa norte-americana. Então, uma questão bem direta, ok? A questão de número 63 foi apresentada uma anamorfose, uma representação gráfica onde o intuito é destacar algum fenômeno e a questão era justamente essa. O fenômeno apresentado nessa anamorfose é a emissão dos gases do efeito estufa. São destacados aí os países do continente americano e veja o grande destaque aí dos Estados Unidos, ok? Portanto, a alternativa é a letra E, ok? Questão de número 64. Uma questão relacionada a investimentos da China no continente africano. Foi apresentado um depoimento de um advogado congolês, segundo o texto, que apareceu na revista Exame de 2010. E nesse texto, o advogado congolês ele ressalta que a situação dos países africanos praticamente é a mesma em relação à exportação de commodities. A China compra as commodities dos países africanos e depois vende para esses países os produtos industrializados. Ok? Nesse sentido, o tema central desse texto é o atual papel da África na divisão internacional do trabalho. Vale salientar que na alternativa A, onde foi colocada a possibilidade do continente africano sofrer novo colonialismo, o aluno deve lembrar que o termo colonialismo envolve mais do que um aspecto de trocas relacionados a trocas comerciais. A palavra colonialismo envolve, inclusive, um domínio político. Ok? Então, nesse sentido, vamos lembrar da divisão internacional do trabalho de uma maneira simples, como a função que cada país exerce no cenário na economia internacional. Então, nesse sentido, por mais que o termo atual, papel da África, apareça na alternativa, nós temos que lembrar que mesmo no pós-guerra você tem essa característica, ok? Então, nesse sentido, a alternativa correta seria a letra C. A questão de número 65, foi apresentado um gráfico com as exportações mundiais de mercadorias por região. América do Norte, América do Sul e Caribe, Europa, Ásia e África. E aí você tinha que buscar, o aluno deveria buscar uma alternativa relacionada a esse gráfico. Nesse sentido, a alternativa correta seria a letra D. O crescimento acentuado das exportações asiáticas, esse aumento está relacionado ao desenvolvimento econômico e industrial dos tigres asiáticos e posteriormente da China, ok? Sem problemas então essa questão. A questão de número 66 envolve população, o crescimento populacional no mundo. Então foi apresentado um texto onde são apresentados dados referentes ao declínio da fertilidade em vários países. E a pergunta justamente era essa: a queda da fertilidade em um determinado país demonstra uma nova característica demográfica. Qual seria? Alternativa C, a mudança na composição etária da população. Ok?
Questão de número 67. São apresentados dois textos. O primeiro texto está relacionado às medidas que foram adotadas pelo governo argentino, pela Cristina Kirchner, ao impedir ou restringir, melhor dizendo, a entrada de produtos brasileiros na economia argentina. Já o texto número 2, ele apresenta justamente uma medida adotada pelo governo brasileiro, ou seja, a elevação do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? Então, o aluno deveria relacionar esses dois textos. Os dois textos representam o quê? Medidas protecionistas adotadas em ambos os países. Então, portanto, alternativa A. Ambos expressam medidas protecionistas que visam salvaguardar as indústrias nacionais, ok? Essas foram as nossas questões de geografia geral, questões bem distribuídas, né? A banca usou muitos gráficos, tabelinhas, mapas, acredito que vocês não tiveram problemas nessas questões, né? E esse é o nosso recado, espero a todos aí sucesso, um grande abraço, ok?